Nessa videoaula falaremos sobre o termo geral da progressão geométrica, conhecido como termo geral da PG. Bem, então o que a gente vai fazer é ver nessa aula, através de exemplos, outros exemplos abordando aí o termo geral da PG. Nós já trabalhamos o termo geral da PG com alguns exemplos, então a gente hoje vai ver exemplos diferenciados daquele que nós já trabalhamos. Bem, o primeiro exemplo diz o seguinte: a soma de três termos consecutivos de uma PG é 26, e o produto entre esses três termos é 216. Pergunta: quais são estes três termos? Vamos lembrar da notação especial de uma PG. O que é que a gente viu? Se nós temos uma PG com três termos, eu posso dizer que o primeiro termo é x sobre a razão, o segundo termo é x e o terceiro termo é x vezes a razão. Fala aí numa PA de três termos, então adote a notação especial. Por que é interessante adotar a notação especial? Porque nós temos o produto entre eles. Nós sabemos que o produto entre esses três termos é 216. Desse modo, se eu pegar o primeiro termo, multiplicar com o segundo termo e multiplicar com o terceiro termo, é para dar 216. Bem, mas o primeiro termo é x sobre a razão, vezes o segundo termo é x, o terceiro termo é x vezes a razão. Isso aqui dá igual a 216. Esses parênteses eu coloquei apenas para chamar a atenção, apenas para dar um destaque. Eu vou tirar todo mundo do parêntese, e aí a gente pode perceber que dá para a gente cortar o que com o outro que está dividindo. O que multiplica com o que está dividindo. Além disso, x vezes x é x ao cubo. Então nós vamos ter que x ao cubo é igual a 216. Logo, x é a raiz cúbica de 216. Pense aí no número que elevado ao cubo dá 216. Quando você perceber, quando você testar, você vai perceber que 6 ao cubo é 216. Desse modo, então, a raiz cúbica de 216 é 6, de maneira que o x é igual a 6. Bem, mas a questão pergunta quem são os três termos. Quando eu descubro x igual a 6, eu estou descobrindo apenas que o segundo termo é 6. Eu preciso descobrir o primeiro e o terceiro termo que ainda faltam. Como é que eu descubro? Como o primeiro termo era x sobre a razão, então vai ficar 6 sobre a razão. O segundo termo era x, então é 6. O terceiro termo é x vezes a razão, então vai ficar 6 vezes q, 6q. Desse modo, lembremos agora da segunda informação que nós temos na questão. A segunda informação que nós temos na questão é de que a soma desses três termos é 26. Então, se eu pego o primeiro termo, que é 6 sobre q, mais o segundo termo, que é 6, mais o terceiro termo, que é 6q, isso dá igual a 26. Bem, como é que você soma aqui? Uma das maneiras de somar, eu posso multiplicar todo mundo por q para cancelar a fração, ou eu posso igualar os denominadores de todas as frações. Foi isso que eu fiz. Eu repeti a fração 6 sobre q. Esse 6 eu escrevi como sendo 6q sobre q, para igualar o denominador. E o 6q eu escrevi como sendo 6q ao quadrado sobre q, também para igualar o denominador. Somando tudo igual a 26. O que eu faço agora? Eu posso colocar tudo numa única fração. E agora eu faço produto dos meios pelos extremos. Ao fazer produto dos meios pelos extremos, eu tenho que 6 mais 6q mais 6, que é ao quadrado, dá igual a 26q. Fazendo tudo no começo para igualar a zero, então 6q ao quadrado mais 6q, o 26q vem para o começo negativo, mais 6 igual a zero. Bem, 6q menos 26q dá menos 20q. Então ficou 6q ao quadrado menos 20q mais 6 igual a zero. Nós chegamos na equação do segundo grau. Quem quiser resolver ela pela fórmula de delta e fórmula de Bhaskara, já pode, mas vou dar uma simplificada. Então eu simplifiquei tudo por 2. Quando eu simplifico tudo por 2, eu obtenho a equação também do segundo grau,
3q ao quadrado menos 10q mais 3 igual a 0. Agora sim, resolve esta equação do segundo grau, fórmula de delta e fórmula de Bhaskara. Ao resolver, você vai obter que o q é 1 sobre 3 ou o q é 3. Você obtém dois valores para o q. Bem, se eu obtenho dois valores para o q, então nós vamos ter duas PGs possíveis. A primeira PG, para q igual a 3, a PG seria 6 sobre q, 6 e 6q. Como o q, nesse primeiro caso, eu estou tomando como sendo 3, vai ficar 6 sobre 3, 6 e 6 vezes 3. 6 sobre 3 dá 2, 6, 6 vezes 3, 18. Então, eu obtenho a PG 2, 6, 18. Por outro lado, se eu pegar o q igual a menos 1 sobre 3, na verdade, igual a 1 sobre 3, se eu pegar o q igual a 1 sobre 3, nós vamos ter a PG do mesmo jeito. 6 sobre q, 6 e 6q. Então, vai ficar, já que o q agora é 1/3, 6 sobre 1/3, 6 e 6 vezes 1/3. E aí continua. Resolvendo, 6 dividido para 1/3, divisão de fração, repete a primeira, que é o 6, multiplica pelo inverso da segunda, 3 sobre 1. Então, vai ficar 6 vezes 3 sobre 1, 6, e o terceiro termo, 6 vezes 1/3. Vamos resolver. 6 vezes 3 dá 18, 18 sobre 1 dá 18. Aí eu já tinha o segundo termo, que é 6. O terceiro termo, 6 vezes 1 dá 6, dividido para 3 dá 2. Daí então nós temos duas sequências, duas PGs. A primeira que eu já havia obtida para quando o q é igual a 3, é a PG 2, 6, 18. E agora eu obtive a segunda PG para quando o q é igual a 1/3, 18, 6 e 2. O exemplo 2. Em uma PG, a soma do segundo termo com o terceiro termo é 18. E a soma do sexto termo com o sétimo termo é 288. Calcular a razão dessa PG. Vamos lá então identificar, o que a questão me deu. Se eu tenho que a soma do segundo com o terceiro termo é 18, então a gente pode escrever que A2 mais A3 é igual a 18. Bem, mas vamos lembrar, pela fórmula do termo geral da PG, que o A2 é A1 vezes a razão. E vamos lembrar de que o A3 é A1 vezes a razão ao quadrado. Então vai ficar A1 vezes a razão mais A1 vezes a razão ao quadrado é igual a 18. O que eu faço agora? Observem que o A1 e que a razão se repetem. Então coloque A1 vezes a razão em evidência. Feito isso, entre parênteses vai ficar um mais q. Por que fica um mais q? Se eu pegar A1 vezes a razão dividido por A1 vezes a razão, dá 1. Esse 1 está entre parênteses. Depois, se eu pegar A1 vezes a razão ao quadrado dividido por A1 vezes a razão, corta A1 com A1, razão ao quadrado dividido para razão dá razão. Então ficou A1 vezes Q multiplicado por 1 mais a razão igual a 18. Feito isso, vamos agora lembrar que a soma do sexto com o sétimo termo é 288. Então você vai pegar o A6 mais o A7 é igual a 288. Substitua o A6 por A1 vezes a razão elevada a 5. Substitua o A7 por A1 vezes a razão elevada a 6. Somando, então, dá 288. Então fica A1 vezes a razão a quinta mais A1 vezes a razão a sexta igual a 288. Observem que o A1 e a razão a quinta eu posso colocar em evidência. Ao colocá-los em evidência, eu pego A1 vezes a razão a quinta dividido por A1 vezes a razão a quinta, isso vai dar 1, mais A1 vezes a razão a sexta dividido por A1 vezes a razão a quinta dá só Q, dá só a razão. Isso é igual a 288. Bem, obtidas essas duas equações, o que nós vamos fazer? A ideia aqui, como nós temos um produto, a ideia é dividir uma pela outra. Então você vai pegar o A6 mais A7
e dividir por A2 mais A3. Você pega os dois valores e divide. Lembrando que o A6 mais A7 é 288 e o A2 mais A3 é 18. Bem, mas quanto é o A6 mais A7? A gente obteve que ele vale A1 vezes a razão elevada à quinta, mais, entre parênteses, na verdade, vezes, né, entre parênteses, 1 mais a razão. Dividido por quanto é o A2 mais A3? Nós obtivemos que ele é A1 vezes a razão, multiplicado entre parênteses por 1 mais a razão. Isso dá igual, então, eu posso simplificar o 288 e o 18 por 18, vai ficar então 16 sobre 1. Bem, aqui eu corto A1 com A1, eu corto 1 mais a razão com 1 mais a razão, 16 dividido para 1 dá 16, e a gente pode também dividir razão à quinta dividido pela razão da razão à quarta. Então a razão à quarta é igual a 16, desse modo então a razão é a raiz quarta de 16. E quanto é a raiz quarta de 16? Mais ou menos 2. Então nós temos uma PG de razão mais ou menos 2. Bem, como a questão só perguntava quanto era a razão, então aí nós vamos ter uma PG de razão menos 2 ou 2. São dois valores possíveis para essa razão. O terceiro exemplo. Eu quero interpolar três meios geométricos entre o 3 e o 48. O que é isso? Isso quer dizer que eu vou colocar três valores entre o 3 e o 48 de maneira a formar uma PG. Por isso que o nome são três meios geométricos, formando uma progressão geométrica. Bem, então o esquema que eu quero é esse que a gente vê aí no slide. Nós temos o 3 como sendo o primeiro termo, o 48 como sendo o último termo, e eu vou colocar três termos entre eles. O que a gente pode perceber? A gente pode perceber que o primeiro termo é 3 e o quinto termo é 48. Porque se eu tenho o primeiro e o último e mais 3 no meio, o primeiro e o último com mais 3 no meio dá um total de 5 termos. Então o último termo é o quinto termo e vale 48. Para a gente interpolar esses termos, eu tenho que saber quanto é a razão. E como é que eu descubro a razão? Se eu tenho o quinto termo, pega a fórmula do termo geral para o quinto termo. A5 é igual a 1 vezes a razão elevada a 4. Vamos substituir. O A5 é 48, isso é igual, o A1 é 3 vezes a razão elevado a 4. Inverta a igualdade, então 3 vezes a razão elevada a 4 é igual a 48, logo a razão elevada a 4 é 48 dividido para 3, que dá 16. Se a razão elevada a 4 é 16, então a razão é a raiz quarta de 16. E a raiz quarta de 16 é mais ou menos 2. Desse modo, então, nós temos uma PG, que a razão pode ser 2 positivo ou 2 negativo. Com isso, a gente pode montar duas PGs. A primeira que eu vou montar é para a razão igual a 2. Se a razão for 2, nós temos a seguinte situação. O primeiro termo é 6, 3, na verdade o primeiro termo é 3, né? 3 vezes 2 dá 6, então o segundo termo é 6. O terceiro termo é 6 vezes 2, 12. O quarto termo é 12 vezes 2, 24. E, claro, finalmente, o quinto termo, 24 vezes 2, 48. Bateu. Então, essa seria a primeira sequência que eu poderia montar. Mas eu poderia pegar a razão também sendo menos 2. Se a razão for menos 2, a sequência fica 3 vezes menos 2, menos 6. Então, o segundo termo é menos 6. O terceiro termo, menos 6 vezes menos 2, 12 positivo. O quarto termo, 12 vezes menos 2 é menos 24. E o quinto termo, menos 24 vezes menos 2 dá 48. Com isso, então, nós temos duas maneiras, dois modos de interpolar três meios geométricos entre o 3 e o 48. Quarto exemplo. Insira 4 meios geométricos entre o 1 e o 3125. Esse quarto exemplo é bem parecido com o terceiro. Eu quero então colocar 4 valores entre o 1 e o 3125, de modo que eles formem uma PG.
Desse modo, então, o primeiro termo dessa PG é 1, como a gente pode perceber. O último termo, que é 3.125, ele será, então, o sexto termo. Então, ele será o A6. Por que ele vai ser o A6? Eu tenho os dois termos, o primeiro e o último, né? Mais 4 que eu vou colocar no meio, dá um total de 6 termos. Como ele é o sexto termo, eu utilizo a fórmula do A6. A6 é A1 vezes a razão elevado a 5. Então vai ficar, no lugar do A6 eu coloco 3.125, isso é igual, no lugar do A1 eu coloco 1 vezes a razão elevada a 5. 1 vezes a razão elevada a 5 é igual a 3.125, eu só inverti. Lembrem que esse 1 multiplicando eu coloco se eu quiser. Então a razão elevada a 5 é 3.125. Desse modo a razão é a raiz quinta de 3.125. O que eu faço agora? Eu vou testar qual é o número que eu elevo à quinta potência e dá 3.125. Se você testar, você vai perceber que 5 à quinta dá 3.125. Ou então se você fatorar, né? Se você pegar o 3.125 e fatorar, ele é 5 à quinta. Então a razão é a raiz quinta de 5 à quinta. Eu corto, na verdade, o 5 do índice com o 5 do expoente e vai sobrar então que a razão é igual a 5. Bem, se a razão é 5, eu vou então agora montar a minha sequência. Montando a sequência, eu tenho o seguinte. Eu tenho 1 como sendo o primeiro termo. Então, o segundo termo ele vai ser 1 vezes 5, que é 5. O terceiro termo ele vai ser 5 vezes 5, que é 25. O quarto termo é 25 vezes 5, que é 125. O quinto termo, 125 vezes 5, que é 625. E aí você percebe que 625 vezes 5 bate com o último termo, que é 3.125. Então estão inseridos os 4 meios geométricos entre o 1 e o 3.125. O quinto exemplo. Observe abaixo a representação gráfica de uma PG e determine. Bem, se você observar, no eixo X nós temos o N, que é o número de termos da PG. E no eixo Y nós temos o termo, o próprio termo AN. O que você percebe? O primeiro termo, ou seja, quando o N é 1, o primeiro termo é 8. O segundo termo é 4. O terceiro termo é 2. O quarto termo é 1. E assim por diante. Então nós temos a PG 8, 4, 2, 1. Observado isso, o item A pede a fórmula do termo geral dessa PG. Bem, para a gente identificar a fórmula do termo geral, eu tenho que primeiro identificar a PG, que eu já fiz isso, né? É a PG 8421 e etc. Nessa PG a gente percebe que o primeiro termo é 8 e que a razão é 1 sobre 2. Por que a razão é 1 sobre 2? Porque cada termo é metade do termo anterior. O 4 é metade do 8, o 2 é metade do 4, o 1 é metade do 2, e assim por diante. Desse modo, eu pego a fórmula do termo geral, AN é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1, e vamos então substituir. Substitui o A1 por 8 vezes, substitui a razão por n menos 1. Bem, agora o que nós vamos trabalhar aqui? Eu vou então fatorar o 8. Nós sabemos que o 8 é 2 ao cubo. Vou resolver a potência. 1 elevado a n menos 1 dá 1 sobre 2 elevado a n menos 1, que dá 2 elevado a n menos 1. Eu vou agora multiplicar essa fração. Então 2 elevado a 3 vezes 1 dá 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a n menos 1. Pessoal, 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a n menos 1, isso é uma divisão de potência. Nós sabemos que divisão de potência repete a base 2, subtrai os expoentes. 3 menos, entre parênteses, n menos 1. Vamos lembrar que esse menos fora do parêntese troca o sinal de quem está dentro. Então, trocando o sinal de quem está dentro do parêntese e, logicamente, eliminando o parêntese, eu tenho que a n é 2 elevado a 3 menos n mais 1. Bem, eu vou no parêntese, aí no expoente, no caso, eu vou somar 3 mais 1 dá 4.
Então, a n é igual a 2 elevado a 4 menos n. Desse modo, então, essa é a fórmula do termo geral, ou esse é o termo geral dessa PG. Cada termo a n é 2 elevado a 4 menos n. O item B pede o valor do A8. Bem, o valor do A8, eu posso, então, pegar a fórmula do termo geral e substituir o n por 8. Só fazer isso. Então, vai ficar 8 é igual a 2 elevado a 4 menos 8. No expoente, 4 menos 8 dá menos 4. Então, A8 é 2 elevado a menos 4. Bem, aí resta a dúvida. Como é que eu resolvo uma potência com expoente negativo? Bem simples, né? É só colocar 1 em cima da fração sobre e embaixo da fração colocar a potência, só que com o sinal do expoente trocado. Em vez de 2 elevado a menos 4, embaixo eu coloco 2 elevado a 4. Então, A8 é 1 sobre 2 elevado a 4. Como 2 elevado a 4 é 16, então nós concluímos que o oitavo termo desta sequência será 1 sobre 16. O item C pede o valor de n se o AN for 1 sobre 128. Na prática, eu quero saber o seguinte: qual o valor de n tal que o termo geral é 1 sobre 128? Nós sabemos que a n é 2 elevado a 4 menos n. A gente sabe disso desde o item A. Como eu quero que o AN seja 1 sobre 128, então vai ficar 1 sobre 128. Isso aqui é igual a 2 elevado a 4 menos n. Pessoal, mas vamos lembrar que esse 128, se a gente fatorar, ele vai ser, então, 2 elevado a... Na verdade, eu não fatorei ainda, né? Nessa parte aqui, eu só inverti a igualdade para que a letra fosse para o começo. Eu vou fatorar o 128 agora. Fatorando o 128, eu obtenho 2 elevado a 7. Então, nós temos que 2 elevado a 4 menos n, isso é igual a 1 sobre 2 elevado a 7. E aí a dúvida nossa agora é a seguinte: como é que eu tiro esse 1 de cima da fração? Para você tirar esse 1 de cima da fração, é só colocar o expoente negativo. Então, 1 sobre 2 elevado a 7, na verdade, é 2 elevado a menos 7. Ou seja, 2 elevado a 4 menos n é igual a 2 elevado a menos 7. Nós temos aí uma equação exponencial. Equação exponencial é só a gente cancelar as bases 2 e igualar os expoentes. Feito isso, vai ficar 4 menos n é igual a menos 7. Ou seja, menos n é menos 7 menos 4, o que quer dizer que menos n é menos 11. Se menos n é menos 11, então n é igual a 11. Conclusão, então, nós temos que, para que a n seja igual a 1 sobre 128, o n tem que ser igual a 11. Bem, com isso eu finalizo essa videoaula, onde nós trabalhamos aqui outros exemplos abordando o termo geral da PG.